Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o objeto e o tempo do pagamento. Bom, como a gente disse nas outras aulas, né, existem algumas regras sobre quem paga, para quem se deve pagar, e hoje a gente vai ver qual é o objeto do pagamento e quando eu devo realizar o adimplemento da obrigação. Bom, via de regra, o credor ele não é obrigado a aceitar coisa diferente daquela que foi acordada, ainda que seja mais valiosa. Por quê? Justamente há uma restrição, porque foi criada expectativa entre as partes de que o objeto da obrigação, quando no momento da contratação, seria entregue, seria validamente cumprido ao final da obrigação. Então, para tutelar essa expectativa, a regra geral é que o credor ele não está obrigado a aceitar objeto diferente da prestação, né, que havia sido assumido, objeto diferente daquele que havia sido acordado, ainda que mais valioso. Mas, claro, isso é uma restrição, mas se o credor aceitar, ele pode receber coisa diferente. Bom, ainda que a prestação seja divisível, né, quando a gente pensa em prestações divisíveis, a gente pensa naquelas que podem ser pagas por parcelas, deve haver um consenso, deve ser estabelecido entre as partes que esta prestação divisível, ela será paga em parcelas, em partes, em cotas. Caso contrário, não. Caso contrário, a presunção é de que, ainda que a prestação seja divisível, o pagamento é em uma única cota, em uma única parcela. As partes, portanto, devem ajustar de maneira diferente, caso desejem pagar a obrigação em cotas, né, que se estendam ao longo do tempo. As dívidas em dinheiro, né, quando há, portanto, uma obrigação de se pagar a alguém, essas dívidas em dinheiro, elas devem ser pagas em moeda corrente, no vencimento e no valor nominal. E importante lembrar que são nulas as convenções, né, pelo nosso Código Civil, de pagamentos que sejam estipulados em moeda estrangeira ou ainda em ouro. E agora vem um artigo muito importante do Código Civil, talvez um que mereça uma grande atenção da gente, que é o artigo 317 do Código Civil. O que acontece? O nosso Código Civil de 2002, quando criado, havia um entendimento, uma ideia, uma proposta de inovação, né? Então, a obrigação, a partir de então, ela é tida como um processo, ou seja, há regras estabelecidas não só para o devedor, mas também para o credor, há um consenso entre as partes, há uma justa expectativa de que a obrigação seja cumprida e, portanto, se admitem algumas figuras, né, que mitiguem, talvez, o formalismo para o cumprimento da obrigação. Um exemplo, né, disso é a teoria do adimplemento substancial. Bom, eu adimpli substancialmente a obrigação, vamos renegociar, vamos entender que a obrigação ela está mais próxima do seu adimplemento do que do seu inadimplemento. Tudo isso vem com o nosso Código Civil de 2002. E veio também com o nosso Código Civil a proposta, né, a ideia estabelecida no artigo 317, que já inclusive, que também está inserido em outros códigos civis, né, de outros países, que é a possibilidade do juiz ele corrigir uma obrigação que seja desproporcional. Então, o que acontece? A obrigação ela poderá ser corrigida pelo juiz desde que existam duas regras, dois elementos, né? O primeiro deles é que existam motivos imprevisíveis, que haja, portanto, motivos que não foram esperados, que não foram possíveis de serem previstos pelas partes. E o segundo elemento é justamente que haja uma desproporção manifesta, ou seja, exacerbada, muito grande, entre a obrigação que foi pactuada lá no momento da contratação, né, da celebração do negócio jurídico e no momento da execução da obrigação. Então deve haver, em virtude desse fato imprevisível, uma manifesta desproporção entre a obrigação assumida e a obrigação executada. Bom, e agora falando um pouquinho de quitação, a quitação, como a gente vai ver nas próximas aulas, ela é a prova do pagamento, e aí, portanto, há esse direito do devedor. O devedor, ele tem direito de receber o comprovante do pagamento, que é a quitação. E caso não seja fornecida essa quitação, há a possibilidade dele reter a parcela do pagamento, justamente porque ele só irá pagar mediante a entrega do comprovante de que o pagamento foi realizado. E quando o pagamento ele for realizado em cotas periódicas, né, o que o Código Civil estabelece como regra é que o pagamento da última cota, ela promoveria um adimplemento de toda a obrigação. Então, foi identificado que o devedor pagou a última cota de uma obrigação periódica, de uma obrigação divisível, logo, você pode solver, né, você pode, enfim, desobrigar o devedor. Essa, gente, é a regra geral enunciada pelo Código Civil, mas o artigo 322, quando diz isso, traz uma exceção. Bom, salvo se
tiver prova em contrário. Portanto, a gente percebe que é uma presunção. Bom, uma obrigação periódica, né, dividida em cotas, o devedor realizou o último pagamento, a presunção é de que ele esteja liberado de toda a dívida, de toda a obrigação. Entretanto, pode ser que o credor prove o contrário, dizendo não, ele pagou a última, mas olha aqui, as anteriores ele não pagou, portanto, ele não está liberado da obrigação. E agora, para acabar nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre quando deve ser realizado o pagamento. Gente, a regra geral é que o pagamento é realizado sempre na data do seu vencimento. Ou pelo menos ela pode ser cobrada após o vencimento. Logo, o devedor tem até a data do vencimento para realizar o pagamento. Entretanto, existem algumas exceções. Existem algumas obrigações em que não é estipulado, por exemplo, um prazo para o pagamento. E aí, nesse caso, o pagamento deve ser realizado imediatamente. Nas obrigações em que há essa data, a obrigação passa a ser, o devedor passa a estar em mora, ou seja, a obrigação pode ser cobrada pelo credor, desde que não realizado o pagamento até o seu vencimento. Só que existem algumas possibilidades de que haja cobrança da dívida antes do seu vencimento, que são as hipóteses enunciadas pelo artigo 333, que é no caso de falência do devedor ou de concurso de credores, se os bens hipotecados ou empenhados forem penhorados por outro credor, e ainda a última hipótese é se cessarem ou se tornarem insuficientes as garantias reais ou fidejussórias apresentadas, ou ainda se o devedor se negar a renovar essas garantias apresentadas à dívida. E, por fim, a data do implemento, quando a gente tem obrigações condicionais, que a gente diz, né? São obrigações que se vencem quando da existência de uma condição. Então, por exemplo, eu te dou um carro quando você passar na OAB. Portanto, a imposição de uma condição. Quando aquela condição se realizar, haverá o adimplemento da obrigação. Nesses casos, a data do implemento da condição, da realização da condição, é a data em que o devedor passa a ser cobrado sobre o cumprimento da obrigação. Só que é necessário que o devedor ele tenha consciência do implemento da condição. Então, quando eu passar na OAB, eu ganho um carro. Então, eu tenho que avisar ao meu devedor que quando eu passei na OAB, eu tenho que avisar ao meu devedor o implemento da condição, para que ele tenha ciência de que a partir daquela data informada por mim, que é data em que houve o implemento da condição, ele passa a me dever, né? A dívida passa a estar vencida. Pessoal, por hoje é só. A gente se encontra nas próximas aulas do curso. Muito obrigada!